Então, trabalho com os professores, né, e ajudo a desenvolver muitos, né, deles. E chega muito essa pergunta para mim, né, como eu faço para desenvolver a oratória? Como eu começo? Qual é o primeiro passo, né? E tipo, é uma coisa que eu quero ter isso mais estruturado para responder, para ensiná-los, né? Então hoje eu te pergunto, né, o que é essencial para iniciar, para aprender oratória, para evoluir nisso? Excelente pergunta, né? Com relação à oratória, e depois eu vou passar a bola para o Alexandre, eu costumo dizer que tem gente que nasce com determinados dons. Por exemplo, jogar futebol, jogar basquete, empreender, liderar, são dons que as pessoas nascem. Só que existem dons que você pode aprender. Nós que somos orientais, né? Isayasu, pela própria raça, nós temos um pouco de dificuldade da exposição. Eu, na verdade, eu fui buscar treinamentos. Então, fui fazer treinamentos com pessoas especializadas no Brasil e eu decidi que eu queria fazer a diferença, eu queria ser um japonês diferente. Só que existem também alguns problemas psicológicos. Às vezes você tem crenças do passado, né, alguns fantasmas que foram criadas lá na época da infância. Mas vou passar a bola aqui para a parte técnica do Alexandre, para que ele possa dar dicas também, né, Alexandre? Na parte técnica, com relação que cuidados deve-se ter na hora de falar em público. Então, Chiro, nós aprendemos ao longo da carreira, né, que especialmente falar em público é um grande desafio. E esse desafio ele fica mais difícil quando você tenta falar de uma maneira técnica, de uma maneira impessoal. Você automaticamente fica mais intimidado. Mas a partir do momento que você começa a encarar essa exposição ao público, seja de frente para a câmera, seja de frente para algumas pessoas, dezenas, centenas, milhares, como uma conversa, você passa a encarar essa exposição como uma conversa, um bate-papo, como nós estamos tendo aqui, você pode ter certeza que 50% do seu problema de se expor em público, ele desaparece. Porque você passa a encarar esse desafio como uma conversa informal. Conteúdo você tem, informações você tem. A forma de expressar tudo isso, que é o desafio principal, né? Mas se você colocar em mente que, não, eu vou conversar, eu não vou expor, sabe aquela coisa, expor. Não, eu vou conversar. Eu vou passar aquilo que eu sei em forma de conversa. 50% do seu desafio vai ser vencido. Já é vencido. Eu acho que a primeira dica é pensar que não existe pessoas à sua frente, de repente um auditório, que não tenha câmeras, porque hoje nós estamos no mundo também dos vídeos, né? E isso faz muita diferença, principalmente nas redes sociais, é encarar uma câmera ou um auditório como se fosse uma conversa. É por aí, Alexandre. Primeira dica, então. Sim, sim. E eu lembro de uma dica que eu recebi do César Tralli, quando eu comecei a fazer testes para o vídeo. E sempre tive muita dificuldade. Tinha muita dificuldade. E a dica que ele deu, que valeu mais do que curso de pós-graduação, enfim, olha para a câmera e fala, quem vai vencer você hoje sou eu. Show. Eu não vou mais perder para você. E vai em frente. Perfeito. Virou um modelo mental, né? Então, entrando nesse contexto de empresários, né? Diariamente eu tenho vários clientes que são empresários e a gente depara com alguns que têm o dom e outros que têm mais dificuldade de se comunicar, né? Então eu gostaria de perguntar, por que a oratória ainda é um grande desafio para muitos empresários, mesmo para aqueles que já são bem experientes? Bom, a oratória, na verdade, é um desafio porque expõe as pessoas. Então, quando a gente fala de exposição, a gente vai para uma linha do quê? Do medo. E o medo do julgamento. Então, as pessoas que têm o medo do julgamento, o que vão achar de mim? Lembrando que, diferentemente do Hisayasu aqui, que na verdade ele tem que saber se expressar muito bem, assim como o William Bonner, um César Tralli, cuja profissão é mandar uma mensagem para o público e sem gaguejar, quando a gente vai para a linha do empreendedorismo, a grande realidade é que as pessoas estão muito mais preocupadas com o seu conteúdo e com o seu conhecimento. Passar a bola para o Hisayasu aqui, também para dar uma dica, né, para o Igor com relação à pergunta dele. Hisayasu. Então Igor, basicamente, nós precisamos ter em mente, sabemos o que vamos falar, temos a informação, nós temos o conteúdo. A forma, ok, é o grande desafio, né? Mas, como o Oshiro disse uma vez numa conversa, e que me fez acender a luz, né? Você não precisa apenas saber, você tem que mostrar que sabe. E como mostrar que eu sei? Fazendo cursos, se especializando, né? Mas com esse foco. Quanto mais informal você se colocar diante do seu público, mais natural
você vai ser, você vai se mostrar. Enquanto mais natural, mais credibilidade você passa. Excelente. Vamos lá, Vitória. Antes de entrar nessa parte, né, mais empresarial, queria tirar umas dúvidas bem simples. Hoje, você tem alguma técnica de oratória, algo que evita os vícios de linguagem, algo que te prepara antes de entrar? Você tem? A técnica, na realidade, Vitória, é com relação ao treinamento. Então, é claro, o seu primeiro discurso, a sua primeira palestra, o seu primeiro vídeo, provavelmente vai ser uma coisa horrível. Né? E se você não tiver uma força de vontade, uma autoestima muito elevada, você vai desistir. E é claro, os amigos dão uma força, só que quando vai para as redes sociais, provavelmente possa virar até objeto de meme, né? Principalmente no grupo da família, porque eles não estão acostumados com aquilo. Com relação aos vícios de linguagens, né, e aquelas situações, porque isso vem quando faltam palavras. Eu acredito, porque isso me ajudou muito, eu sou uma pessoa que leio muito. Então, como eu leio muitos livros, revistas, eu sou da época que lia gibis, né? Porque meu pai comprava revistas em banca e aí eu ia junto. E quanto mais você lê, mais você tem um vocabulário dentro da sua mente. E aí, quando você tem vocabulários através da leitura, é muito mais fácil quando você vai formular uma frase ou vai formular, né, uma mensagem, você consegue ter palavras que venham mais à sua mente. Mas a maior dica, tem que treinar. Né? E a primeira vez você vai dar branco, é natural dar branco, isso faz parte de todo mundo, ninguém chega à perfeição de um único passo. E aí, com vícios de linguagem, o Alexandre entra ao vivo para o Brasil inteiro, né? Que nós estamos falando aqui para um grupo de pessoas no YouTube, mas você imagina entrar ao vivo num Jornal Nacional, onde tem milhões de pessoas assistindo. Eu acredito que ele desfoca que tenha milhões de pessoas, porque senão ele acaba, né, tendo uma responsabilidade e um nervosismo muito grande. Com relação a vícios de linguagem e o nervosismo que é na hora de entrar ao vivo, como é que você lida com isso, Alexandre? Olha, uma lição muito importante que eu recebi, Oshiro, é que você deve esquecer, literalmente, os textos decorados. Quando você vai fazer uma exposição, falar em público, né? É natural que no começo você escreva: eu sou Alexandre Rissayasso, ponto. Sou jornalista, tal. Aí você, na frente do público, você começa a ler, mas só que ao mesmo tempo, inconscientemente, você tenta parecer que você está calmo. É natural. E é aí que você vai se embananar. É aí que você vai gaguejar, porque você vai ler aqui, falar aqui, ler aqui, falar aqui, e vai chegar uma hora que você vai olhar para a sua anotação e você não vai enxergar aquela palavra-chave para você. E aí você... Então... Você vai ter duas fontes, né? Exatamente. E aí vão se misturar. Qual que é a dica? Escreva tópicos. Os tópicos mais importantes. Legal. E em cima desses tópicos, você monta a sua linha de raciocínio. Não as palavras que você vai falar, mas você monta a sua linha de raciocínio. Com o tempo, com a prática, você vai mostrar naturalidade ao falar. Ok? Agora, com os vícios de linguagem, Alexandre, você tem alguma técnica? Eu acho que você deu a dica fundamental, Oshiro. Ler muito. Porque esse vício de linguagem, a causa fundamental justamente é a falta de vocabulário. Então, quando você se depara com então, né? Então, pois é, ó. É justamente aquela hora que dá um branco no cérebro, né? E você tenta buscar uma palavra e você não encontra. Então, é fundamental leitura. Seja de livros específicos, né? Ou de revistas mesmo. Eu, no meu fim de noite, eu costumo ler, às vezes, matérias bem leves, até fofoca de TV eu leio, e durante o dia ler, de fato, o noticiário mais pesado, enfim, notícias que me interessem, né? E isso faz com que o nosso vocabulário, naturalmente, né? Ele se enriqueça. Igor é advogado. Eu não sei se você já chegou a enfrentar tribunais de defesas, de júri, porque ali a pessoa tem que ter um
poder de oratória e convencimento Persuasão, também, né, na defesa do seu cliente. E aí, Igor, qual a pergunta que você tem inerente, aí, de repente, à sua profissão também? Então, relacionado à minha profissão, também já relacionando ao mundo empresarial, né? Porque quando a gente fala de um escritório de advocacia, a gente está falando de uma empresa, né? E na nova economia, justamente, é o que a gente fala bastante. Tem que saber gerir a sua empresa, no meu caso, o escritório. Então, eu queria saber sobre gestão de pessoas, equipes. Como é que a comunicação pode influenciar diretamente o resultado da empresa? Não existe liderança sem comunicação. Faz sentido ou não? Não dá para liderar se você não tiver o poder e o dom do convencimento. Então, o único dos líderes mudos foi Charles Chaplin, na época do cinema mudo. Né? Ali ele mandava uma mensagem e ele era craque para isso, até porque naquela época não existia, né, o som. Então, não existe liderança sem comunicação. Os grandes líderes são excelentes em oratória. Então, para quem é empresário, para quem é empreendedor e precisa comunicar para o seu time a cultura, os valores, saber comandar reunião, é imprescindível você ter o dom da comunicação. E para vender também é importante você ter o dom da comunicação, até porque numa própria negociação de 1 para 1, é importante você ter também uma boa oratória. E todo empreendedor, ele é um vendedor. Ele tem que ser um excelente vendedor. Então, você que vai liderar equipes, é muito importante que você vai atrás, né, de preparação, de cursos, de mentorias, porque senão você não consegue convencer o seu time. E aí vai ficar um pouquinho difícil esse processo da liderança. Né? Então, como estava um pouquinho envolvido, né, na parte empresarial, Isayasu, eu resolvi dar uma ajudada aqui, né, o Igor. Você tem toda a propriedade. Temos aqui o professor Edvilson Santos, está perguntando quais são as referências em oratória e livros que você estudaram. Excelente pergunta. Hoje, na minha época e hoje ainda, uma referência em oratória é o Reinaldo Polito. Então, eu fiz um curso com ele, talvez seja um dos mais de alto valor agregado. Ele veio para Manaus na época que eu trabalhava em uma empresa, inclusive quem bancou e patrocinou foi o meu patrão na época, a qual tenho uma grande gratidão. E eu queria perguntar do Isayasu se ele conhece alguém ou algum livro que ele possa indicar também com relação à parte de oratória. Então, nesse período que eu estive na Globo São Paulo, de 2006 a 2014, né, eu tive a oportunidade, né, de fazer diversos cursos sobre oratória. E eu indico livros da fonoaudióloga Leni Quirilos. Ela literalmente me ensinou a falar. O Oshiro disse bem que o japonês, né, ele é naturalmente introvertido. Eu era pior. Eu era aquele repórter que chegava numa entrevista coletiva, chamava o meu parceiro do lado, faz aquela pergunta lá para mim, porque eu morria de medo de me expor. Eu era assim. E a Leni, realmente ela foi a luz do fim do túnel. E ela tem diversas publicações que eu não vou me recordar agora, mas ela é uma especialista em oratória. Então, eu recomendo Leni Quirilos.